Salmo 127, versículo muito conhecido. Diz assim, versículo 1. É apenas o versículo 1 para nós iniciarmos aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque Ele é a verdade, Pai. E nós te louvamos por podermos tê-la nas nossas mãos nessa manhã e podemos abri-la e saber que o Senhor a inspirou e vai nos ajudar a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor bendito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. Uma coisa que eu penso bastante é o fato de que quanto mais a gente sabe a respeito de alguma atividade que a gente tem que praticar, é melhor, né? Isso aí descobriram, né? Na indústria, por exemplo, descobriram isso aí e a indústria cresceu muito. Antigamente as pessoas faziam uma operação lá e faziam a vida inteira e não sabiam por que estavam fazendo. Hoje não. Hoje, quanto mais a pessoa souber a respeito do processo, melhor, porque é mais fácil para ela identificar os problemas, as coisas que acontecem, né? E tem sido assim, e na vida cristã não é diferente. Aliás, o princípio é da vida cristã, que está sendo estabelecido também na vida secular. Então, questão do assunto que eu gostaria de mencionar com os irmãos, o mês de maio, né, tem sido falado a respeito disso aí. Então, com relação à família, quanto mais se souber a respeito do que Deus tem mostrado, ensinado na sua palavra, né, Ele é o dono da família, Ele que estabeleceu a família, portanto, Ele sabe como a família deve viver, né? Então, amados, eu gostaria muito do tempo, né, de podermos falar a respeito desse fato, né, de o porquê a família existe, por que Deus estabeleceu a família. Porque naturalmente nós sabemos, né, que Deus é o criador da família. E não há dúvida, né, todo mundo sabe, Ele instituiu a família, Ele estabeleceu a família, e as pessoas têm vivido, né, têm se casado, têm instituído famílias. E todo mundo sabe que Deus instituiu a família, mas poucos sabem com clareza mesmo o porquê que Deus fez isso aí, né? Qual era o objetivo, o plano de Deus para a família? Por que Ele estabeleceu a família? E isso é muito importante, porque se a gente estabelece ou a gente institui uma família, né, apenas porque faz parte, né, da vida biológica do ser humano, é comum, naturalmente, chega a uma certa idade, tanto o homem como a mulher está nessa expectativa de instituir uma família. Mas por quê? Né? Seria muito importante sabermos isso aí. E muitas vezes as pessoas casam simplesmente pelo o fato de que é uma necessidade e vão embora e não tem clareza com relação àquilo, né, que estão fazendo. E muitos motivos estabelecem isso aí, né? Motivos vários, por exemplo, as pessoas pensarem em ter um aconchego, ter uma vida em família, ter uma vida em companhia, desfrutar de ter filhos, e aí vai, né? E poder crescer, se desenvolver, né? Ter coisas, trabalhar, ter coisas. Tudo isso aí são coisas legítimas, né? Mas se nós colocarmos isso aí como o alvo, o objetivo, certamente não vamos ser plenamente satisfeitos, felizes, de verdade, porque não é esse o objetivo principal que Deus estabeleceu a família. O tempo, irmãos, certamente é pouco para podermos entrar em cada detalhe aqui que está aqui estabelecido aqui, ou melhor, que está anotado aqui. Mas eu queria só apenas enfatizar uma coisa para os irmãos, né? Que Deus, quando Ele criou a família, Ele tinha um objetivo. Lembra lá, quando Ele disse para Adão, depois de ter criado Eva também, Ele deu uma ordem para Adão. Lembra que a ordem que Ele deu para Adão? Agora vocês devem fazer o quê? Multiplicar e povoar a terra, não é isso? Então Deus, quando nós olhamos Romanos capítulo 8, novamente, voltamos a esse texto, porque tem sido a ênfase aqui, Ele diz que Ele predestinou-nos para sermos semelhantes a Jesus, para que Jesus fosse o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, o objetivo de Deus sempre foi, o desejo de Deus sempre foi ser pai. Pai de uma enorme, grande e numerosa família. Esse é o objetivo de Deus. Então, quando Ele criou a família, Ele estabeleceu a família para que nós pudéssemos criar filhos para Ele. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Criar filhos para Deus.
criar filhos, termos filhos, para que Deus os adote como seus filhos. Então a responsabilidade é enorme, mas também é emocionante sabermos que nós estamos criando filhos para Deus. Nós estamos colocando filhos no mundo para que Deus os adote como seus filhos. O objetivo de Deus, quando Ele criou o homem, criou a mulher, estabeleceu a família, é formar essa família numerosa que Ele sempre desejou, que estava no seu coração desde a eternidade passada. Isso, amados, é largamente fundamentado na palavra de Deus, né? Nós podemos claramente verificar esse desejo de Deus. Agora, o mais importante também agora é que nós estamos vivendo um momento em que a família tem sido o alvo extraordinário aí do inimigo de Deus. Nós estamos vendo os desafios que a família tem que enfrentar por causa disso aí, né? Falar sobre isso aí é como se mexer num cacho de abelha, né? Porque são muitos os desafios que nós encontramos para seguir uma perfeita harmonia junto com os nossos familiares, né? Os seus fatores que interferem no relacionamento familiar, criando muitas barreiras que nós estamos vendo aí com relação aos relacionamentos entre família, né? E a mídia tem sido um fator preponderante nesse aspecto aí. Se não bastasse todos esses problemas, né? A instituição familiar tem que superar desafios, dificuldades para expressar o amor entre os seus mesmos ali, respeito, intimidade, são as situações, e especialmente a banalização que tem sido estabelecido com relação à família. Cada dia menos valorizado, cada dia menos preocupados com o casamento, por exemplo, né? Existe aí um movimento aí que o casamento é alguma coisa, é uma instituição falida que não existe, sendo que Deus estabeleceu isso aí, né? Então a família tem sido banalizada mesmo. Deus criou a estrutura familiar entre homem, mulher e os seus filhos, a sua prole, e deve-se entender, né? Isso aí deve continuar até o final, né? Dessa forma aí. Pois bem, queridos, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se muitos são os desafios que a família vai ter enfrentado nesses dias atuais, mas talvez um dos maiores desafios seja manter-se ilesos e firmes nos princípios e valores estabelecidos pela palavra de Deus. Esse tem sido talvez o maior dificuldades, e eu não estou falando aqui, irmãos, as pessoas aí fora que não conhecem Deus, não sabem, não tem nem ideia do que nós estamos falando aqui, né? Nós estamos falando para as pessoas que conhecem, que sabem, que têm a palavra de Deus, que têm ouvido a palavra de Deus, e muitos já professam a fé em Cristo Jesus, né? Então, a influência é muito forte mesmo, e essa influência vem tentando mostrar para a gente como a gente deve viver, como a gente deve ser, aquilo que nós devemos praticar. É essa influência que vem, essas vozes que vêm aí, e tem estabelecido isso aí. Infelizmente, essas vozes têm chegado no nosso meio, né? Não podemos realmente negligenciar tal fato, tal conhecimento, tal entendimento, que de verdade, amados, tem chegado, essas vozes, estabelecendo a maneira que nós devemos viver, né? Como devemos agir, como devemos ser, e é verdade mesmo. Então é inútil, de verdade, o que a palavra de Deus diz, e sempre pensarmos em construir nossa família, se o Senhor não estiver no meio, se o Senhor não for o edificador dessa família. É difícil mesmo. Portanto, eu gostaria de pensar com os irmãos aqui alguns desafios que a família tem que enfrentar, está enfrentando e vai enfrentar, né? E eu quero dizer para os irmãos que vai ser pior, cada dia vai ser pior. Não tem volta mais, porque a palavra de Deus é verdade, né? A palavra de Deus, ela estabeleceu isso aí. O primeiro desafio que nós vamos enfrentar de verdade é que nós precisamos reconsiderar a profecia, né? Reconsiderar o que foi profetizado. Reconsiderar o que foi profetizado aqui. O que foi profetizado? Que eu quero dizer para os irmãos. Em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4, o texto diz assim, né? Sabe, porém, isso, Paulo, sendo usado por Deus para profetizar como estaríamos vivendo nos últimos dias, no momento, nos dias que precedem a volta de Cristo. Então ele diz assim, olha, sabe, porém, que nos últimos dias, todo mundo consegue entender o que Paulo está dizendo como os últimos dias, né? Os dias que nós ainda estamos vivendo aqui na terra, e logo nós estaremos junto com o Senhor. Mas ele diz, olha, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha só quantos atributos negativos que haverá no coração dos homens que vão estar vivendo nos dias que precedem a volta de Jesus. Então, irmãos, o que eu quero mostrar, falar a respeito disso aqui, não é o fato só desses atributos negativos, essas coisas horríveis, que é a maneira que as pessoas estão vivendo aí, né? Se nós pararmos para pensar mesmo, nós vamos encontrar pessoas que sozinhas têm todos esses atributos aqui. Estão vivendo aí, né? Mas o que mostra para a gente não é o fato desses atributos, mas como vai estar a situação geral dos homens. Porque isso aqui é o que vai permear a vida das pessoas aí fora. Então é esse momento que nós estamos vivendo, essa é nosso momento. É o momento da nossa geração que nós estamos enfrentando. Então nós temos que reconsiderar o que Deus falou através de Paulo há 2000 anos atrás quase. Temos que ter consciência disso aí e não sermos ingênuos, talvez até mesmo um pouco de ignorância de não reconhecermos que existe uma crise. Que há uma crise estabelecida aqui. Uma crise de verdade, irmãos, que tudo, como se tudo estivesse indo bem, podemos, pensando nisso aí, existe, de fato, uma crise. Esses dias, Paulo escreveu aqui para Timóteo, irmãos, e Timóteo era o líder de uma igreja. Então, Paulo não escreveu para as pessoas que estão vivendo no mundo, Paulo escreveu para a igreja. Olha, igreja, nos últimos dias, os dias que precedem a volta de Cristo, vai ser isso que nós vamos encontrar. E, portanto, é um desafio enorme nós reconsiderarmos que Deus falou de antemão, para que nós ficássemos atentos, porque essa situação nós podemos encontrar até no nosso meio. Porque nós entendemos na palavra de Deus que nem todos que andam conosco são nossos. Jesus falou disso, a respeito disso. Jesus falou a respeito daquelas pessoas que saem e jamais voltam, e saíram porque não eram dos nossos, mas estiveram conosco. E, portanto, como estiveram conosco, existem os que estão ainda conosco. Então, amados, nós vamos enfrentar isso aqui, é uma crise enorme que tem chegado, que tem influenciado, que tem trazido problemas para a igreja, tem trazido especialmente problema para a família. Existe uma crise e nós precisamos reconsiderar que Deus nos avisou de antemão que essa crise viria, que seria estabelecida, que aconteceria, que estaria no nosso meio. Mas como lidar com isso aí, irmãos? Essa é a questão, como lidar com isso aí, como lidar. E Paulo, então, lá no passado, muito no passado, Salomão, quando ia inaugurar o templo, né, quando ia dedicar o templo a Deus, lá em 2 Crônicas 7,14, um texto que eu gosto muito de lembrar, lá em 2 Crônicas 7,14, ele fala assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, lembra bem? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele diz assim, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu gosto de lembrar esse texto. Por que eu gosto de lembrar esse texto, irmãos? Eu quero enfatizar isso aí, porque quando Deus falou com Salomão a respeito disso aqui, o Israel estava vivendo um momento mágico, um momento extraordinário, andando na presença de Deus, feliz, iam dedicar o templo a Deus. E Deus chega para Salomão e conversa com Salomão e fala para Salomão, pede Salomão o que você deseja. E Salomão pede, sabe, todo mundo conhece a história. Então estavam vivendo um momento maravilhoso, estavam vivendo. E agora, num momento maravilhoso, o Senhor fala para ele, olha, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? E ele começa então a mostrar que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu sararei, né? Se converter aos seus maus caminhos, então eu virei e sararei, né? A sua terra. Então o que Deus está dizendo, olha, Deus é Deus. Deus sabe todas as coisas. E independente do fato daquele momento ser um momento maravilhoso do povo de Israel, o Senhor sabia lá na frente, em algum momento, esse povo vai ter problema. Esse povo vai realmente se desviar do meu caminho. Esse povo vai realmente pecar contra mim. Mas quando acontecer isso aí, Salomão, deixa eu dizer para você, se você se humilhar, se o povo se humilhar e orar e me buscar, eu perdoarei o seu pecado. O que Deus está dizendo, amados, é que esse momento vai acontecer. Está acontecendo nos nossos dias, nós estamos encontrando essa situação, o mundo vivendo desse jeito. E, portanto, então, a única maneira de nós
realmente enfrentar esse momento é através de um avivamento. É isso que Deus está falando, um avivamento. Mas não agora um avivamento da igreja em si, mas um avivamento na nossa família, da minha família, da sua família. Né? Um avivamento, onde todos nós podemos, de verdade, amados, ter um momento de devoção, um momento de adoração, um momento de vida cristã dentro de nossa casa. E sabe, amados, esse momento, esse avivamento não é uma coisa automática. É algo que nós precisamos buscar, algo que nós devemos desejar de verdade. Precisamos reconhecer que existe uma crise. Porque senão jamais nós vamos pensar em resolver o problema se nós não cremos, não entendemos que ele existe. E, portanto, para que nós possamos enfrentar esse momento que nós estamos vivendo e que vai piorar, é necessário que haja um avivamento na nossa família. E não acontece automaticamente, é algo que nós devemos buscar de verdade. Né? Dobrar nosso joelho, o marido, a esposa, realmente buscar a Deus de verdade e clamar a Deus. Os filhos estão vivendo, estão enfrentando aí fora coisas terríveis, amados. Nossos filhos saem de casa, nós não fazemos nem ideia do que eles passam, do que eles ouvem, da influência que eles recebem aí fora, das lutas que eles têm que enfrentar. E muitas vezes ficam divididos com relação ao que aprendem aqui, o que ouvem lá, porque de verdade não existe uma firmeza, um fundamento bem feito na vida desses nossos filhos. E por isso é necessário de verdade que haja um grande avivamento no centro da nossa família. E certamente vai influenciar também a igreja. Quando nossa família de verdade, irmãos, estiver no centro da vontade de Deus, andando na frente da direção de Deus. E por isso o primeiro desafio que eu quero dizer para os irmãos é reconsiderar que Deus nos avisou de antemão que haveria uma crise. E a única maneira de enfrentar essa crise é um avivamento dentro da nossa família. Então, amados, continuando aqui, um outro desafio aqui é não nos conformarmos de verdade com o modelo de vida oferecida pelo Deus desse século. Né? Romanos capítulo 2, 12, os versículos 1 e 2, os irmãos conhecem o meu texto, né? No versículo 2 de Romanos, capítulo 2, eu gostaria de ler esse texto junto com os irmãos. Romanos 2, bastante conhecido, né? Mas ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A ênfase nesse texto aqui, o culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, aqui, amados, o que nós estamos sendo desafiados é não viver como as pessoas desse mundo estão vivendo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o texto diz assim que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que eles não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Né? E o Deus desse século tem de verdade cegado o entendimento, amados. Nós precisamos tomar um cuidado enorme, porque essa cegueira que é para aqueles que não conhecem a Deus, muitas vezes acaba vislumbrando nossa visão com relação a que estão vivendo lá. Então, o que eu quero dizer com isso aí é que nós não podemos jamais aceitar, de fato, a maneira com que eles estão vivendo, viver como eles estão vivendo, agir como eles estão agindo, andar como eles estão andando. Nós precisamos, de verdade, amados, sermos transformados cada dia através do entendimento, através da palavra de Deus, né? E diz assim que assim conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é perfeito, agradável, bom, perfeito e agradável. O Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, né? Porque não vejo a luz do Evangelho. E a palavra conformar significa tomar a forma, moldar. Nós sabemos bem disso aí. E Paulo disse a Timóteo, e serve para todos nós, né? Ele diz uma coisa enorme, maravilhosa para Timóteo. Fala assim: Timóteo, permanece no que vocês aprenderam. Timóteo, permanece naquilo que aprendestes. Amados, olha, irmãos, ninguém vai ser inculpável diante de Deus, porque todos nós aqui temos ouvido tanto a respeito da palavra de Deus, e num tema tão importante como família, olha, já desde
final de semana desse mês. Já tem sido falado a respeito. Mas não só esses dias tem falado a respeito. Normalmente, todas as vezes que nós estamos falando aqui, quando alguém vem pregar aqui, sempre alguma coisa é mencionada. Mostrando especialmente o momento que nós estamos vivendo, as lutas que nós estamos vivenciando, a situação que a mídia, a situação que o político, a situação tudo isso aí tem influenciado diretamente a nossa família. E podemos entender que Deus está falando, não se conforme com isso aí, não tome a forma disso aí. As pessoas vivem hoje, irmão, para si mesmo, são amantes de si mesmo, né? Desejam, se agradam mais com os deleites do que a servir a Deus. Eu já vi muitas vezes, irmãos, vou mostrar para os irmãos, não vi uma vez só não, vi mais de uma vez. Irmãos, né, que andam junto com a gente, que estão passando por lutas, dificuldades, às vezes desemprego, né, passando dificuldades, às vezes é até necessário que a igreja o ajude em alguns aspectos, né, nessa direção. E essa pessoa, depois de um certo tempo em oração, a igreja orando, a pessoa cresce, volta a trabalhar, volta ao mercado de trabalho, começa a ganhar, começa a crescer, se desenvolver, e de repente já compra uma chácara, compra lá um apartamento na praia, e daí você só vai vê-lo uma vez por mês na igreja. Já viram isso aí alguma vez? Eu já vi. Não uma vez, já vi muitas vezes. E o que o texto está dizendo, não se conforme com isso aí. Não aceita esse padrão, esse modelo que o mundo oferece. Não se conforme com isso aí de verdade. A palavra de Deus mostra para nós, né? Por isso, Timóteo, Paulo falando para Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você recebeu. Nós temos recebido a palavra de Deus, os princípios de Deus estabelecidos para a família. A edificação da família, irmãos, depende de verdade da palavra de Deus, e Deus está edificando a família, seu centro na nossa família. E lá, em Mateus capítulo 7, quase que o Rui passou raspando, né? Lá capítulo 7 de Mateus, versículo 24 e 25, que diz lá, né? Ele diz assim que, vamos abrir lá para a gente ler? Mateus capítulo 7, (24 e 25), texto bastante conhecido. Ele diz assim, olha, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato. E ele fala a mesma coisa a respeito da casa, né? Mas o versículo 25, vamos ficar no versículo 25 apenas, irmãos, né? Ele diz, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhar-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e bateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha, irmãos, pode haver mudanças que houver. Mas Jesus garantiu que o projeto dele é a prova de tempestades. É a prova dos ventos, é a prova das tempestades. Jesus garantiu que o projeto dele é a prova, ela não cai, não vai cair. Devemos então, portanto, celebrar, irmãos, aquelas famílias que nós encontramos, que encontraram, né, êxito na presença de Deus, vivendo na presença de Deus. E essas famílias, irmãos, devem ser modelo para que a gente olhe, aqueles que estão vivenciando lutas, problemas, pode olhar e saber que há solução, que há vida, que nós podemos verdadeiramente constatar que o projeto de Deus é real e verdadeiro, e toda casa que for edificada sobre a rocha, como Jesus está dizendo aqui, toda casa que estiver edificada sobre o plano de Deus, com Jesus no centro, ela não cai, ele prometeu. E por isso não podemos nos conformar de verdade com o que o mundo tem oferecido, com o modelo de vida que tem sido oferecido pelo Deus desse século. E vamos continuar aqui, irmãos. O terceiro desafio aqui. Esse desafio, essa maneira, isso aqui tem sido, eu tenho pensado bastante também, amados, porque o que eu quero dizer para os irmãos, é difícil a gente identificar isso que eu quero dizer para os irmãos. Eu quero dizer que o terceiro desafio é nós mantermos o altar de Deus, o altar do Senhor levantado em nossas casas, no centro da nossa família. Mas se é necessário nós mantermos esse altar edificado, nós precisamos constatar, e é real, que há, né, e é possível que há dentro da nossa família outros altares,
que estão lá edificados, e nós precisamos identificá-los, para poder realmente derrubá-los, como Deus falou para Gideão: Gideão, vai lá e derrube o altar a Baal que seu pai edificou. Com aquele boi que você vai derrubar aquele altar, você derruba aquele bosque que está em volta, e com a lenha daquele bosque você oferece aquele boi em sacrifício. Deus falou para Gideão: derrube o altar que está no seio da sua família, Gideão. E nós precisamos, dessa mesma forma, derrubar qualquer altar dentro da nossa casa que não tenha sido edificado para o Senhor. E vou dizer para os irmãos: existem altares na nossa família, dentro de casa. Existe e precisa ser derribado. E que o altar do Senhor permaneça de pé, só Ele, né? O altar do Senhor permaneça de pé na nossa família. Essa foi a orientação de Deus, deu para Gideão. Deus deu para Gideão. Esse altar levantado ao Senhor, irmãos, ele significa algumas coisas importantes que nós precisamos considerar. Uma delas fala de entrega de verdade, de renúncia, de devoção, entrega, renúncia, de devoção, de comunhão, louvor, adoração, culto, obediência. Tudo isso aí, sabe o que implica, amados? Sabe o que isso aí tudo implica, o que eu estou dizendo? É que dentro da nossa casa existe um culto contínuo a Deus. Um culto contínuo. Nossos filhos estão nascendo. Olha, nasceu Joaquim, outro dia nasceu a Cecília, está nascendo, não é? Quantos o senhor falou que homens nasceram? Uns 15 homens, não é mulher nada, né? Então vai ser mais mulher. 15 homens. Olha, nascendo nossos filhos, estão aí chegando, né, cada dia. E eu tenho ouvido os irmãos, né, pedindo oração para a salvação desses filhos que estão nascendo, bebês, crianças. E olha, legal, ótimo. Continue orando pela salvação dos nossos filhos, continue pedindo oração para os nossos filhos, mas se eles crescerem em casas que outros altares estiverem edificados, irmãos, não vai adiantar nada disso. Consegue compreender que é importante, não é apenas nossos filhos, orarmos para os nossos filhos, orarmos para a salvação dos nossos filhos, é importante também que eles cresçam aprendendo a amar, a temer o nosso Deus, a viver uma vida devocional ao nosso Deus, uma vida de devoção, amar, aprender a amar e temer o nosso Deus. E como que eles vão aprender a amar e temer o nosso Deus? Se não for através do altar no centro de nossa casa, todos os dias, uma vida de contínuo culto ao nosso Deus, compreendendo nossos filhos, andando junto conosco, crescendo junto conosco, orando junto conosco, ouvindo a palavra todos os dias, de uma forma ou de outra ouvindo. A família com problemas, tem problemas, todos têm problemas. Vamos orar para que Deus nos ajude a enfrentar esses problemas. Os filhos participando dessa oração, desde pequenininho. Deus responde oração, agora é hora de agradecer a Deus. Os filhos aprendem a agradecer junto com os pais, crescer junto, um culto contínuo em nossa casa, um altar edificado no nosso Deus. É um desafio enorme, irmãos, porque existe uma coisa nos nossos dias que é um último desafio, que é a mídia que está aí, né? As redes sociais e tantas coisas que estão tomando quase todo o tempo da nossa família. Os irmãos discordam do que eu estou falando? Queridos, que luta que nós estamos enfrentando, né? Que luta que nós vamos enfrentar daqui a alguns anos. Imagine daqui a 30 anos como vai ser. Imagine como vai ser os nossos netos, seus netos, aqueles que estão começando agora aí. O que eles vão enfrentar? Se nós não considerarmos hoje a realidade, é essa a nossa geração, irmãos. É esse o nosso desafio hoje, que nós temos que considerar e enfrentá-los. Um altar ao Senhor dentro da nossa casa. E todos aqueles que verdadeiramente não estão ali para edificar nossa família, para glorificar o nosso Deus, como Gideão fez, foi orientado por Deus, tem que ser derrubado. Tem que ser arrancado, extirpado do nosso meio. Por isso, queridos, eu quero terminar aqui dizendo para os irmãos que precisamos enfrentar alguns desafios. Certamente os irmãos teriam outros até para poder cooperar aqui, né, colaborar aqui, mas reconsiderar aquilo que foi profetizado por Deus, nos avisando de antemão que os dias que precedem a volta de Jesus serão dias difíceis, muito difíceis, né? E nós precisamos considerar isso aí, que não podemos nos conformar de maneira com um sistema, modo de vida
que o Deus desse século, que tem cegado o entendimento de muitos aí, tem desejado e tem tentado, essas vozes que vêm da rua, que vêm do mundo, tentando mostrar para a gente, ensinar, mostrar como devemos viver, como devemos agir, né? E devemos considerar também, irmãos, e manter em nossa casa aquele altar ao Senhor, para a glória do nosso Deus, para a edificação da nossa família, para que nossos filhos cresçam aprendendo a amar, a temer o nosso Deus. Que nossos filhos aprendam conosco, de verdade, por nosso exemplo, que o Senhor é bom e que vale a pena servi-lo. E que as coisas aí fora não se comparam nada, aquilo que eles podem ter temporalmente não se comparam nada com aquilo que nosso Deus tem prometido para nós, para a eternidade. Eles precisam ter fundamento, irmãos. Se o fundamento não for sólido, vai haver sempre uma dúvida, uma divisão em seu coração do que eles ouvem aqui e o que eles enfrentam lá fora. E aquilo que for mais firme, mais consistente, vai mantê-los no caminho do Senhor. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a aceitarmos o desafio da palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua graça bendita, pelo teu amor maravilhoso, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado da família, da sua família. O Senhor tem cuidado do seu povo, Senhor Deus. O Senhor tem um plano, tem um propósito. E por isso, Deus, o Senhor tem nos dado orientação clara na sua palavra, como devemos viver, agir, andarmos, aquilo que o Senhor pretende, Senhor Deus, e por isso, Pai, que nós permaneçamos firmes nos princípios para a família que foi estabelecido pelo Senhor na sua palavra. Nos ajude, Pai querido, a entendermos com clareza. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos desafiados e termos coragem de enfrentar com ousadia os desafios que o Senhor tem colocado em nossa vida. Muito obrigado pelo teu amor bendito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.